Veja, nós mulheres cristãs, servas do Senhor, né, como para fora, se as pessoas tivessem oportunidade de ouvir a respeito das emoções e o que a Bíblia fala, né, e como conseguimos lidar à luz da Bíblia com as emoções. Aí vamos ver que é bem interessante. Vamos lá, a introdução diz o seguinte: queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus a cada uma de vocês. Nesta quarta lição da jornada sobre o Evangelho e o autocuidado, chegamos a uma importantíssima discussão. As emoções. Cuidar das emoções é uma parte essencial da nossa caminhada cristã, mas muitas vezes deixamos esse cuidado de lado no meio de tantas responsabilidades que carregamos. No entanto, o Evangelho que conhecemos, vivemos e anunciamos nos chama a viver de forma plena, em comunhão com o Senhor, conosco mesmos e com as pessoas ao nosso redor. Isso inclui também a saúde das nossas emoções. Quando não cuidamos desse aspecto tão importante, podemos nos sentir esgotadas, confusas sobre quem Deus é, ver nossos relacionamentos se enfraquecerem e até prejudicar o testemunho que damos com a nossa vida. Mas a boa notícia é que a palavra de Deus nos oferece caminhos claros para cultivarmos emoções saudáveis, reconhecer e entregar nossos sentimentos ao Senhor, proteger o coração, lançar sobre ele toda ansiedade, renovar a mente com a verdade do Evangelho, viver em amor com a comunidade de fé e seguir os passos de Jesus. Assim, quando escolhemos cuidar das nossas emoções à luz do Evangelho, estamos atendendo a um chamado divino, refletir a graça, a liberdade e a esperança que temos em Cristo. Mas eu gostaria de fazer um pedido especial a todas vocês. À medida que a gente for falando do desenrolar da lição, se alguns de vocês sentirem no coração de expressar, seja qual for o que for, de alguma forma, irmão, aconteceu isso assim comigo, tá certo? Se vocês sentirem vontade, vocês têm total liberdade, né? Porque eu creio que Deus, ele tem a forma específica dele trabalhar, né? E é da forma que ele quer, conforme ele quer, né? Então, é um GV, um estudo, mas não deixa de ser a vontade do Espírito Santo. O Espírito Santo tem total liberdade de trabalhar, tá certo? Vamos lá para entrarmos na lição. Os perigos da falta de autocuidado emocional para a mulher cristã. Querida irmã, o Evangelho nos chama a viver de forma plena, em comunhão com Deus, conosco mesmo e com o próximo. Essa plenitude, no entanto, também passa pelo cuidado com as emoções, uma área tão especial da vida e muitas das vezes tão esquecida no dia a dia corrido que enfrentamos. Quando negligenciamos esse autocuidado emocional, corremos riscos que afetam nossa caminhada com o Senhor, nossos relacionamentos e até a missão que Deus confiou. Talvez algumas das irmãs estejam se perguntando, mas irmã, o que é emoção? Né? Que área específica é essa? O que é? Vamos especificar o que é emoção, tá certo? Como é um tema muito delicado, gente, eu passei a semana todinha atrás da emoção, das emoções, né? Para explicar de melhor forma, porque às vezes a gente sente, mas a gente não sabe expressar o que sente, né? Ligar o Bluetooth? Porque às vezes a gente sente, mas a gente não sabe traduzir, transformar o que a gente sente em palavras, e às vezes sentimos, mas também não sabemos o que é, né? Toso, é isso? É a saúde das emoções ou saúde emocional. Refere-se ao estado de bem-estar que permite lidar com as emoções de forma equilibrada e saudável, permitindo que as pessoas enfrentem os desafios da vida e mantenham uma boa qualidade de vida, né? Ou seja, a saúde emocional é aquilo que
conseguimos enfrentar a forma como reagimos, né, expressamos, da forma que conseguimos enfrentar algumas adversidades das nossas vidas, né, seja nos problemas diários, seja ele nos problemas, seja no dia a dia, em qualquer circunstância, aqueles momentos em que a gente enfrenta uma circunstância em que dá raiva, né? Ou aquele momento em que a circunstância nos entristece, e as emoções, elas dizem muito da forma como reagimos a isso. Claro, somos seres humanos, então tudo isso estamos propícios a passar e enfrentar, né? Porque mesmo Jesus, enquanto Deus, né, ele enfrentou todos esses problemas, e conosco também não seria diferente, né? Mas a forma como reagimos a isso, ou como não reagimos, né, ele vai dizer muito como está a nossa saúde emocional, né? Porque quando há uma reação excessiva, mostra o nosso estado emocional, mas também quando não há nenhuma reação, também diz se a gente, né, como é que está o nosso estado emocional, tá certo? E as emoções, elas variam muito, vem já alegria, claro, citei algumas aqui, mas são infinitas, né? Alegria, raiva, tristeza, medo, nojo, ansiedade, vergonha, orgulho, culpa, ciúmes, inveja. Pronto. Enfim, e a lição, ela foi perfeita quando, né, trouxe esse conjunto de autocuidado para as nossas vidas. Porque às vezes mesmo, estando dentro da igreja, né, servindo ao Senhor, o Senhor, ele cuida de nós. Mas tem partes da nossa vida, particularidade da nossa vida, em que a responsabilidade é nossa. E muitas das vezes negligenciamos e passamos isso para o Senhor. E a nossa parte, quem tem que fazer é nós mesmos, né? Quem tem que fazer é nós mesmos. O Senhor faz aquilo que não está ao nosso alcance. Mas quando está ao nosso alcance, quem tem que fazer é nós mesmos, né? E a lição, ela vai falar que, dependendo da nossa condição emocional, vai influenciar em algumas áreas da nossa vida. Inclusive, principalmente na nossa comunhão com Deus. Mas como é que o meu estado emocional influencia na minha comunhão com Deus? Porque dependendo do estado em que nos encontramos, aquele momento em que a gente está mais na deprê, né? Tem que ver o porquê dessa deprê, né? Um momento em que você olha para tudo e nada tem sentido. Né? Você olha, vê a sua casa talvez do jeito que você queira, né? Toda arrumadinha, mas você não vê alegria, não vê motivo para se alegrar. Você olha, você tem um casamento, mas você olha para o seu casamento, você não tem motivo para se alegrar. Ou você até mesmo está, né, com todas essas coisas altamente destruídas. E de fato não tem motivo para se alegrar, né? E aí, quando estamos passando por esse processo, geralmente a gente não costuma orar. É uma das coisas que a gente abandona primeiro. Eu não estou com ânimo para orar. Eu não vou orar. Aí já começa, pode até não falar, não verbalizar, mas já começam os pensamentos. Será que Deus está me vendo? Se Deus está me vendo, por que eu estou passando por isso? Né? E isso tudo é um estado emocional. Se sentir abandonada em meio a essa circunstância é comum. Né? É comum. Por quê? Porque somos falhos, somos limitados. Né? A circunstância bloqueia a nossa visão, né? E aí a gente não vê o cuidado do Senhor. Por quê? Porque muitas vezes a circunstância ela vai adversa daquilo que a gente quer. E quando as coisas não acontecem da forma que a gente quer, aí a gente começa a achar que Deus virou as costas, que Deus abandonou, que estamos sozinhas, né? Que nada daquilo que a Bíblia nos ensina é verdade, já começamos a duvidar. E isso tudo não passa de um estado emocional. Mas não passa de um estado emocional, significa que seja insignificante? Não, porque o perigo é quando isso perdura por muito tempo. É quando isso, de fato, assume uma liderança nas nossas vidas. E aí a gente já passa a não acreditar mais em Deus. Acontece o que acontecer. A gente já passa a não mais acreditar em Deus, não ter mais a confiança em Deus.
Então isso afeta a nossa comunhão com o Senhor, né? O nosso relacionamento com o Senhor, tá certo? Aí essa plenitude, no entanto, também passa pelo cuidado com as nossas emoções, uma área tão essencial da vida e muitas vezes nós mesmo e com o próximo. Vamos lá. Eu marquei aqui, irmão, só as partes mais essenciais para a gente não se estender muito, né? As partes mais interessantes e que vão falar, e eu creio que vão falar muito aos nossos corações. Vamos lá. Primeiramente, a falta de cuidado com as emoções pode nos levar ao esgotamento espiritual. Talvez você diga, eu nunca tive isso. Mas quando a gente começar a desbaratinar o que é esgotamento espiritual, talvez você diga para você mesmo, eu já tive isso, né? Vamos lá. O que é o esgotamento espiritual? Ocorre quando uma pessoa se sente exausta, sem força para seguir em frente na caminhada com o Senhor. Esclarecido? Vamos continuar o ponto porque tem mais. Pode levar ao esgotamento espiritual e físico. Mas muitos de nós, por amor e dedicação, mergulhamos nas tarefas da igreja, da família e do trabalho, sem perceber os sinais de cansaço da alma. Isso pode abrir portas para a ansiedade, a tristeza profunda e até a síndrome de burnout, minando nossa alegria de servir e nossa força para perseverar. Essa síndrome de burnout, gente, é um nomezinho bem esquisito, mas ela nada mais do que essa exaustão. É um nome científico para essa exaustão que a gente sente tanto espiritual como materialmente. E ela geralmente vem de uma carga de trabalho muito excessiva, o qual a gente mulher principalmente tende a exigir muito da gente, né? Tanto no trabalho como em casa e na igreja, né? A gente tende a exigir muito, a gente compreende o limite de todo mundo, mas o nosso mesmo a gente não compreende. E a gente tende a exigir muito, não, eu posso, não, eu tenho que dar mais, isso aqui é bom, eu tenho que dar mais. E a gente não consegue compreender e nem respeitar o nosso próprio limite. Por isso que muitas vezes a gente tem pessoas doentes, né, materialmente falando, tá? Psicologicamente, materialmente falando. Pessoas doentes, né, e que querem a todo custo tratar como se fosse espiritual, né? E não vai resolver. Né? Deus, pela sua misericórdia, há coisas no material que Deus influencia. Mas quando excedemos esse nosso limite, não nos respeitamos, irmão, porque não reconhecer os nossos limites é nos desrespeitar. E eu vou lhe dizer uma coisa aqui que Deus está colocando no meu coração agora, tá certo? Deus, ele não vai colocar algo na sua vida para que você se mate. Deus, ele lhe quer vivo, ele vai lhe entregar algo para que você faça, mas faça honrando ao Senhor e honrando a você mesmo. Tá certo? Deus, ele não vai exigir de você até você ficar em frangalhos. Não. Deus, ele quer que você se cuide, se ame, se respeite. Respeite o seu limite, para que só assim você vai ter capacidade para cuidar daquilo que o Senhor lhe entregou em suas mãos. Tá certo? Irmã, mas você tem que dar o seu máximo sim na obra do Senhor. Mas quando você está sarada, quando você tem condições de cuidar de outras pessoas. Presta atenção. Se eu chegasse aqui ministrando para vocês a respeito de saúde e eu fosse uma pessoa que fumasse, que bebesse, que comesse tudo que não presta, tudo que não presta, eu estivesse ali fazendo com o meu corpo e eu chegasse aqui ministrando a respeito de saúde, vocês iriam me dar credibilidade? Não. Por quê? Porque eu não estou cuidando da minha saúde. Então, quando nós não nos amamos, quando nós não nos respeitamos, irmãos, as pessoas, quando você vai ministrar a respeito de saúde das pessoas, elas também não dão credibilidade, tá certo? E se amar foi um mandado do Senhor Jesus.
Quando Jesus veio, que resumiu toda a lei em simplesmente 2, né? Pegou todos os mandamentos e resumiu simplesmente 2. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Como é que vamos cuidar da obra do Senhor, amar a obra do Senhor, amar as pessoas, se na maioria das vezes quem precisa de cuidado somos nós? E não temos o olhar clínico para cuidar de nós mesmos. Né? Então, que essa noite a gente possa começar a refletir. O seu trabalho é importante, mas mais importante é a sua saúde emocional. A sua família, ela é importante, mas cuide do seu emocional. Porque se você não cuidar do seu emocional, nada na sua casa vai bem. Né? Se você não cuidar do seu... A igreja é importante, mas desde que você também cuide do seu emocional, para que você tenha saúde mental para lidar com aquelas pessoas que vai chegando, que não conhecem a Cristo, que está com a vida altamente bagunçada. E aí o quê? Você está com o seu emocional em dias, você está com o seu emocional cuidado, então você já vai identificar, é emocional. Em algum momento da minha vida eu precisei me recolher para me cuidar, e eu sei como cuidar dessa pessoa. Né? E aí Deus vai usar a sua vida para cuidar de outras pessoas. Né? E essa síndrome é mais comum do que a gente imagina. Né? Porque a pessoa não conhece, não respeita os seus limites, não para ali um momento, não, vou parar aqui e cuidar de mim. Né? E cuidar de mim para que eu esteja bem para poder fazer a obra do Senhor. Amar a obra do Senhor é primeiramente se amar. Né? Fazer a obra do Senhor é primeiramente se amar e se cuidar. Tá certo? E a síndrome de rebote, burnout, ela fala muito a respeito disso, da carga excessiva do trabalho e muitas das vezes do não reconhecimento em todas as áreas, tá certo? A ciência colocou como carga excessiva de trabalho, né? Muitas horas trabalhando, você fascinada pelo seu trabalho, mas... Né? Quem editou a lição foi tão espiritual que pegou essa síndrome e trouxe também para o sentido espiritual. Foi tão perfeito, com uma visão tão ampla espiritualmente falando, né, que colocou essa síndrome e de fato ela cabe em todas as áreas da nossa vida, né, na totalidade do cristão. Né? E às vezes a gente tem essa síndrome dentro de casa. Por quê? Porque tem mulheres que querem dar conta de tudo, eu tenho que cuidar de tudo, nada pode faltar. Às vezes vai dormir tarde e acorda extremamente cedo, e já acorda com o piloto ligado a 220, tem que dar conta de tudo e tenho que fazer tudo. Eu tenho que transformar um dia em 10, eu tenho que fazer tudo. Né? Calma! Calma! Ainda tem mais, aí tem pessoas que gente, olha... Esse negócio emocional é tão assim doido que a gente para pensar, meu Deus, eu tenho isso. Houve um tempo lá em casa, meu marido está aqui para confirmar, gente, eu não podia ver uma colher fora do lugar. Isso me dava uma coisa, meu Deus, me enlouquecia e eu estava todo o tempo limpando a casa e era isso, era aquilo e a casa tinha que estar extremamente brilhosa e às vezes eu ia dormir tarde, sabe, limpando a casa para no outro dia a casa tá limpa, mas no outro dia eu acordava e estava lá limpando a casa, né? E quando foi um dia escutando numa rádio evangélica, uma psicóloga falando, ela disse, olha, psicologicamente falando, né, usou as linguagens da psicologia, mas vou simplificar aqui porque foi a forma que eu entendi, né? Quando uma pessoa é fascinada por limpeza e organização externa, ela demonstra isso externamente. Mas porque a bagunça aqui dentro é grande. E para compensar a bagunça aqui, ela organiza o que está em torno dela. E aí foi que eu parei, pensei e comecei a avaliar, de fato. Porque eu tinha acabado de passar por um processo de frustração e estava tudo bagunçado. Tudo. Até a paz do meu marido eu tirava. Por quê? Porque era mal resolvido comigo mesmo. Eu não sabia como lidar com as emoções de frustração. Então, bagunçava tudo aqui e era aquele furacão que saía. Né? Quando não era em forma de limpeza, era perturbando a vida do meu marido.
Quando ele estava eu louca, arrumando a casa e sabe, e queria limpar tudo dentro de 24 horas e ele deitado. Eu digo, meu Deus, levanta, me ajuda, mas a bagunça era aqui. Né? Talvez você se identifique com isso. Tá bagunçado aqui, as emoções é aqui dentro e a gente coloca isso para fora de forma errada. Né? Não sabemos lidar com essa enxurrada de frustração, com essa enxurrada de emoções e a gente começa a machucar as pessoas que estão ao nosso redor. Né? A gente começa a destratar, colocar a culpa em quem não tem. Mas hoje o Senhor nos trouxe aqui para nos alertarmos a respeito disso. Talvez seja uma coisa simples, mas é uma coisa simples, mas que aplicada na vida da gente, evita muitas catástrofes. Né? Quantas e quantas irmãos, no período que eu passei por esse momento de frustração, se eu não tivesse parado e me avaliado, eu tinha destruído o meu casamento. Porque muitas vezes eu acordava mal resolvido aqui, era aqui. Mas eu acordava com vontade de pegar minhas coisas e ir embora. A frustração era minha. Né? Mas eu acordava com vontade de pegar minhas coisas e ir embora. E quase que eu ia acabando com o meu casamento em relação a isso. Mas o outro sentia me incomodava. Exatamente. Exatamente. Meu ano sai e faz, aquilo já me incomoda. Exatamente. Né? Porque é uma coisa que, irmãos, isso é muito sério. É muito sério. Né? É muito sério. Vamos dar continuidade, que a lição tem mais coisas para desenrolar. Tá certo? E em relação a esse trecho, irmão, é normal que isso aconteça conosco, esse momento de desânimo. Se lembra do profeta Elias? Elias estava sendo perseguido por Jezabel. Jezabel disse que em 24 horas mataria Elias. E hoje eu escuto muitos pregadores dizer que Elias estava no momento de depressão. Elias não estava no momento de depressão. Elias estava fadigado. A Bíblia ela vai falar, ela vai dar assim, um parecer que isso aconteceu em curto espaço de tempo. Mas entre Jezabel declarar a perseguição e até Elias se esconder dentro da caverna, foi um longo período, Elias fugindo de Jezabel. E isso lhe causou fadiga. Imagine só você, um profeta que declara que só o Senhor é Deus, sobe um monte, 400 profetas fogem, só ele fica por profeta do Senhor, ele ora, Deus derrama fogo do céu, queima todos os profetas, né, de Jezabel, e Deus prova ali que ele é Deus. Mas Jezabel estava perseguindo ele e Deus se mantinha em silêncio. Deus estava em silêncio. Isso causou fadiga em Elias. Elias, naquele momento, não é que Elias desconhecia o Senhor, mas Elias estava reconhecendo que ele não tinha mais força. Qual foi a atitude de Elias? Muitos hoje condenam Elias, mas ele fez certo. Ele se escondeu. Né? Ou seja, ele se retirou de cena. Porque ele se intimidou. Se quando ele teve os profetas, ele intimidou, ele se intimidou por uma mulher. Né? Exatamente. Mas olhando por um olhar clínico, ele fez o certo. Ele se retirou de cena. Né? Ele se retirou de cena e ficou triste mesmo. Até que o Senhor vem, Elias, o que é que tu tá fazendo aí? Né? E ele ali expôs aquilo que ele estava sentindo para o Senhor. Né? E o Senhor o animou. A Bíblia vai falar isso. Que o Senhor o animou, em outras versões é o consolou. E aí, atualmente, irmão, a gente não pode se dar o luxo, que eu já ouvi muitas pessoas dizer isso, eu não posso me dar o luxo de parar e pensar em mim. Ou a gente para e pensa na gente, ou o nosso próprio corpo, o nosso próprio psicológico vai nos parar. E talvez quando ele nos parar, a gente não tenha mais tempo para reavaliar e voltar atrás. Porque quantas e quantas pessoas já surtaram de vez. Né? Estão aí tomando remédios e mais remédios, vivendo à base de remédios. Por quê? Porque quando o corpo deu os primeiros sinais, não pararam, não respeitaram os seus limites. Né? Então a gente vê que essa exaustão espiritual não é coisa só nossa. Né? Na Bíblia já mostra que já havia isso. Né? E que o Senhor cuidou, como cuidou de Elias.
né? O Senhor o animou, o Senhor o fortaleceu ali, né? E ele voltou ativa novamente a perturbar Acabe, tá certo? Vamos continuar. Além disso, emoções não tratadas podem distorcer a maneira como vemos Deus e como nos enxergamos. Quando não lidamos bem com sentimentos como culpa, medo ou tristeza, podemos sem perceber, imaginar Deus como distante ou severo. E nos sentimos indignadas, meu Deus do céu, e nos sentimos indignas de seu amor. Essas mentiras enfraquecem nossa confiança na maravilhosa graça que o Evangelho nos oferece. Irmãos, a gente estava falando na escola bíblica o quanto a gente tem dificuldade de lidar com as pessoas e até perdoar umas às outras, né? Mas estudando sobre emoções, eu descobri que mais ainda temos dificuldade de nos perdoar. Se é difícil perdoar os outros, mais difícil ainda é nos perdoar. E tem pessoas que se sentenciam de uma forma, né, se castigam de uma forma por alguma coisa que não deu certo, alguma coisa ainda mal resolvida, por emoções que aconteceram, fatos que aconteceram que causaram emoções, né, e que essa pessoa não consegue se perdoar, se livrar do fardo. Irmãos, olha, a falta de perdão para conosco mesmo, ela torna-se um fardo nas nossas costas. Ela torna-se um fardo nas nossas costas. E você pode caminhar com Cristo 300 quilômetros, mas você vai carregar esse fardo, se você não se perdoar. Por quê? Porque é algo específico seu. Você tem que se perdoar. O Espírito Santo não pode ir lá no seu coraçãozinho com a mão dele contra a sua vontade e limpar seu coração. Nós temos que nos resolver conosco mesmo. E quantas pessoas estão intrigadas de si mesmo? Tem pessoas, tem uma amiga de uma amiga, né, que eu não conhecia ela, mas através dessa amiga a gente começou a conversar. E essa pessoa, essa menina, ela dizia assim, ó, eu tenho pavor de ficar só. Eu não gosto de ficar só, eu gosto de ter muita gente ao meu redor. Mas isso era o que ela expressava. Né? Isso era o que ela expressava. E ela queria muita gente, porque na verdade o que ela tinha era medo de ficar só com ela mesmo. Por quê? Porque quando estamos só conosco mesmo, nós, irmãos, assim, eu não sei explicar, mas a gente começa a se avaliar. Né? A gente começa a se avaliar. E aí a gente enxerga os nossos defeitos. Quando não tem ninguém falando, você começa a escutar os seus próprios pensamentos, você começa a se conhecer. E às vezes estamos tão brigados conosco mesmo, e isso, olha, é espiritual, mas não diz respeito ao Senhor, é espiritual nosso, tá certo? Diz respeito a nós. Aquilo da maneira que estamos, que nós mesmos causamos o nosso estado espiritual, tá certo? E aí o que é que acontece? Estamos tão brigados conosco mesmo que não conseguimos ficar sozinha com nós mesmos. Aí precisamos de coisas ali para estar nos distraindo, precisamos de coisas para estar chamando a nossa atenção, para tirar o foco de nós mesmos. Né? E isso causa muito mal, porque é uma emoção mal resolvida, são coisas mal resolvidas. E coisas mal resolvidas tendem a causar mais doença. Né? Um câncer não tratado, ele vai tomando conta do corpo até matar. Uma pneumonia não tratada, ela vai enfraquecendo até matar. Não é diferente no nosso emocional. Uma frieza espiritual, um distanciamento da igreja. Tudo isso, irmão, é consequências. Tudo isso é consequências. Né? O editor da lição, né, o articulador da lição, foi perfeito ao tratar dessas coisas. Né? Por quê? Porque quando estamos doentes, temos a adoecer pessoas.
Quando estamos doentes, temos tendência a machucar pessoas. E o evangelho, aí entra a questão da visão distorcida que a gente passa para outras pessoas a respeito do evangelho. Né? A pessoa vai na igreja e aí a outra, por não tratar o seu emocional, por não saber os seus limites, que está doente emocionalmente, acaba ali dando um mau testemunho, fazendo uma coisa horrível que não condiz com a palavra do Senhor. Aquela pessoa olha e diz: eu nunca mais piso o pé na igreja. Isso é evangelho? Ser crente é assim: eu nunca mais piso o pé na igreja. Então a gente acaba passando para outras pessoas uma visão distorcida do que é o evangelho. O evangelho é cura, o evangelho é sarar, o evangelho é acolher, o evangelho é cuidar. Né? O evangelho não é maltratar. Né? Vamos continuar. Só por último, essas mentiras enfraquecem nossa confiança na maravilhosa graça que o evangelho nos oferece. O nosso emocional influencia sim na nossa vida com Deus, né? E pode influenciar no casamento, nas relações sociais, né? Acaba atingindo tudo. Outro risco é o impacto sobre os nossos relacionamentos. Emoções mal resolvidas podem se refletir em palavras duras, em falta de empatia, em distanciamento de quem amamos. E aquilo que deveria ser comunhão, seja em casa, na igreja ou com amigas, podem se tornar motivo de tensão e feridas. Né? Acaba atingindo o nosso relacionamento. Nosso relacionamento dentro de casa, né? Com os nossos maridos, casamento mais específico, como relacionamento com amigas, né? E até mesmo dentro da igreja. Né? Mas também, irmãos, é necessário que a gente olhe, esteja tão arraigado no Espírito Santo. Por quê? Porque a gente pode não agir assim, mas a gente vai encontrar pessoas que agem dessa forma. Irmã, o que é que eu vou fazer? Eu vou jogar para fora da igreja? Não. Quando estamos arraigados no Espírito Santo e temos a nossa visão espiritual ampla, a gente tem maturidade espiritual para tratar e suportar essas pessoas. Né? Tratar e suportar essas pessoas. Porque a pessoa que ela é muito áspera, muito, que não consegue abraçar, que tá toda hora na defesa. Sabe aquelas pessoas que até parece que vivem num ringue de luta? Você fala assim, ela já vem assim, né? Isso é um sinal emocional de que essa pessoa não está bem. Né? Isso é um sinal emocional de que essa pessoa precisa de cuidados. Ah, mas ela é insuportável. Mas o evangelho te chama para suportar os insuportáveis. Por quê? Porque Jesus nos suporta e a gente também não é um amor de pessoa. Né? Até chegarmos aqui, quantos e quantos, irmão, carrapicho o Senhor não já tirou de nós? Éramos chatas, talvez briguentas, que ninguém podia pisar no pé, que a gente já estava com dois pisando nos outros. Com a língua deste tamanho, porque eu era. Com a língua deste tamanho, que a pessoa falava assim, eu já falava desse tanto. Então, o Senhor nos tratou. E por que não tratamos os outros? Por que não queremos suportar os outros? O Evangelho nos chama a responsabilidade. Suportarmos umas às outras. É quando a outra chegar, talvez ela não saiba expressar em palavras aquilo que ela está sentindo, ou ela não tem confiança de chegar a expressar, mas quando ela chegar agressiva, parar, olhar e você dizer, cheia do Espírito Santo, você olhar e dizer, minha irmã, não importa o que aconteceu, eu estou aqui, conta comigo. Né? Quando aquela pessoa já chegar desacreditada, querendo desistir, jogar a Bíblia, jogar tudo e sair, e você cheio do Espírito Santo, olhar, meu irmão, não vou deixar. Eu não vou deixar você fazer isso. Eu tô aqui, vamos juntas, pegar na mão e andar. Porque isso é viver o Evangelho. É o Evangelho que vivemos, o Evangelho que pregamos, que anunciamos. Isso é o Evangelho. É? Por fim, não cuidar da saúde emocional pode nos impedir de ser testemunhas vivas da esperança em Cristo. Uma mulher emocionalmente fragilizada, que não busca cura e amadurecimento no Senhor, pode acabar transmitindo uma mensagem distorcida do Evangelho,
que é, na verdade, boas novas de vida abundante, libertação e restauração. Querida mulher de Deus, cuidar das emoções não é sinal de fraqueza, é um ato de sabedoria e fidelidade ao chamado que o Senhor nos fez. Como está escrito em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem a fonte da vida. O Deus que nos ama em cada detalhe também nos chama a sermos boas cuidadoras do nosso coração, para que possamos viver e refletir a plenitude da vida que Ele tem para nós. Irmãos, a palavra de Deus é tão perfeita que quando ela fala em coração, ela não está se referindo a esse pedaço de carne que a gente carrega no peito, porque as tuas emoções, ela não está ligada a esse órgão aqui. Esse órgão só é músculo, bombeia sangue e nada mais. Quando a Bíblia fala de coração, ela está se referindo à sua alma, porque é na sua alma que procede as emoções, tá certo? Não é do seu coração. Quando a pessoa está apaixonada, não é o coração, é a alma. Então, é a nossa alma que gera as nossas emoções. Quando você vê uma pessoa doente emocionalmente, essa pessoa não está doente psicologicamente, essa pessoa está doente da alma, tá certo? Então, o que tem que ser tratado é a alma, tá bom? E aí, a lição vai falar a respeito de Provérbios 4:23, sobre tudo o que tem que se guardar. Guarda o teu coração, ou seja, guarda a tua alma, né? Porque dela procedem a fonte da vida. O Evangelho revela algo precioso. Deus se importa profundamente conosco, com nossas ações, pensamentos e também com nossas emoções. Viver de maneira centrada no Evangelho é, portanto, cuidar do nosso coração à luz da palavra, acolhendo nossas emoções com sabedoria e fé. Embora a Bíblia não utilize o termo autocuidado, como ouvimos hoje, ela nos apresenta orientações claras para cultivarmos uma saúde emocional que depende em tudo do Senhor. O primeiro passo é reconhecer e expressar nossas emoções diante de Deus. Vou entrar nesse assunto. O primeiro passo é reconhecer e expressar nossas emoções diante de Deus. Irmãos, tem mulheres que quando vai orar, chega com uma capa para o Senhor, como se o Senhor não conhecesse por dentro. A pessoa está em frangalhos, desacreditada de tudo, mas se ajoelha, vai: Senhor meu Deus, eis aqui a tua serva. Veste uma capa como se Deus não conhecesse o que está aqui dentro. É cheia de formalidade. Minha irmã, Deus, Ele conhece eu e você. Antes mesmo da gente abrir a nossa boca, o Senhor nos conhece. E Ele quer, sabe o que? Não é a nossa formalidade. O que Ele quer é a nossa sinceridade. É quando você não se sentir nada, se ajoelhar e dizer: Senhor, hoje eu não sou nada. É quando você estiver desacreditada: Senhor, eu estou orando, mas eu não acredito mais. Sabe? É quando você estiver destruída: Senhor, eu estou aqui ajoelhada e estou só os cacos. É isso que o Senhor quer. É simples. É simples e objetivo. A gente aqui dificulta em enfeitar as coisas. Você pode ser... tem até um conselho que o pastor Cláudio Duarte deu, e de fato é. E de fato é. Em cima do púlpito, seja realmente a mulher forte. Porque você não tem que deixar transparecer as suas fraquezas, o seu emocional fragilizado em cima de um púlpito. Em cima de um púlpito é a palavra de Deus. Mas quando você estiver dentro do seu quarto, se desfaça da mulher forte. Seja aquilo que você realmente é. Tá em pedaços? Estou em pedaços e eu vou me desfazer mais ainda agora, porque é eu e o Senhor. Né? E enquanto tivermos, irmão, com coisas, não, Senhor, meu Deus, meu Pai, não, é Jesus, me socorre. Por quê? Porque ali é onde eu posso mostrar para o Senhor o que está aqui dentro. Né? E orar, irmãos, assim,
Não tira, pelo contrário, lhe engrandece muito, porque é o seu particular com o Senhor. E eu quero abrir um ênfase aqui. Talvez aqui eu esteja ministrando para mulheres que não têm mais particular com Deus. Que talvez pela circunstância ou pelo dia a dia corrido já não tem mais um particular com o Senhor. E ter o nosso particular com Deus é essencial. Eu já não estou mais falando da nossa espiritualidade particular. Eu já estou falando da nossa espiritualidade com Deus. Da nossa vida com Deus, a nossa intimidade, o nosso contato com Deus. Tá certo? Você precisa beber água para que o seu corpo ele se mantenha forte, né, e nutrido. Você precisa de alimento diário para que o seu corpo tenha força, tenha vigor de se manter em pé. A sua alma, ela também precisa da oração para se manter firme diante das adversidades. O seu espírito, ele precisa ser fortalecido. E não há fortalecimento de espírito no WhatsApp, não há fortalecimento de espírito nas redes sociais, não há fortalecimento de espírito diante de uma TV. Há fortalecimento de espírito, irmã, diante do Senhor. Há fortalecimento de espírito quando nos ajoelhamos. Né, quando entramos em contato com o Senhor, aí há fortalecimento de espírito. Aí há nutrição para nossa alma. Tá certo? Tenha o seu particular com o Senhor. Volte a orar. Volte a louvar dentro da sua casa. Volte a exercer a sua espiritualidade dentro do seu lar. Dentro da igreja, precisamos sim ser crentes, mas precisamos ser mais crentes ainda dentro da nossa casa. Tá certo? Vamos lá. Eu nem sei mais do que eu parei. O primeiro passo é reconhecer e expressar nossas emoções diante de Deus. A palavra nos mostra homens e mulheres de fé que não esconderam seus sentimentos, mas os derramaram com sinceridade diante do Pai. Os salmos são um lindo exemplo. Derrame diante dele o seu coração. Salmo 62:8. Como Davi, somos chamadas a apresentar ao Senhor. Derrame diante dele o seu coração, é o que diz o Salmo, viu? Apresentar ao Senhor nossas alegrias, dores, medo e esperança, confiando que ele nos acolhe com amor. Outro cuidado fundamental é guardar o nosso coração. A sabedoria de Provérbios nos ensina sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Somos convidados a vigiar o que alimentamos dentro de nós, pensamentos, emoções e desejos, e firmar nossa identidade na verdade do Evangelho, e não em mentiras que enfraqueçam a nossa fé. Não nutra na sua vida sentimentos ruins. Não nutra na sua vida, não acolha dentro da sua alma sentimentos ruins, porque sentimentos ruins são venenos para nossas almas. Mágoa, rancor, tristeza, tudo isso são venenos para nossa alma. E quando a gente nutre isso, a gente só tende a enfraquecer. Né? A gente só tende a enfraquecer. Deus também nos chama a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. O apóstolo Pedro nos encoraja, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Não precisamos carregar sozinho o peso das emoções difíceis. Temos um Pai que cuida de cada detalhe da nossa vida e nos sustenta em amor. Irmãos, quero só ressaltar, a depressão, ela é uma frustração e uma profunda tristeza por alguma coisa que já passou e que não pode mais ser mudado. E a ansiedade, ela é um desespero por algo que está por vir e não está no nosso controle, tá certo? Então, se você tem ansiedade, lance nos pés do Senhor todo esse sentimento, porque Ele tem cuidado de nós, tá certo? Renovar a mente é outro passo essencial para o nosso cuidado interior. Paulo nos orienta: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Muitas vezes as emoções desequilibradas nascem de pensamentos errados. Renovar a mente pela palavra de Deus traz cura, equilíbrio e nos fortalece para viver segundo a vontade do Senhor. Esse versículo fala de renovação de mente, mas tem outros versículos que falam de trocar
a mente, né? Trocar a nossa mente pela mente do Senhor. Não é que vai neutralizar todos os seus sentidos e você não vai mais sentir nada, né? Mas quando você sentir o seu, você diz, não é o meu, é o do Senhor. Não é o meu, é o do Senhor que tem que prevalecer. Trocar a nossa mente, colocar por terra todos os pensamentos ruins, suicídio, desistência, automutilação, porque o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. O Senhor não lhe chamou para ser mutilada, porque o Senhor já fez isso por mim e por você na cruz. Ele nos chamou para sermos libertos de todos os sentimentos ruins, tá certo? A caminhada cristã também é viva em comunhão. Tiago nos ensina a confessar seus pecados uns aos outros e orem pelos outros para serem curados. Tiago 5,16. A igreja é o espaço onde encontramos apoio, intercessão e restauração. Não precisamos trilhar esse caminho sozinho. Deus nos presenteou com irmãs que caminham conosco. Se por um lado a gente orienta a você procurar uma irmã e conversar e falar a respeito daquilo que você está sentindo, por outro lado também aconselho, quando você for procurada, você ter sabedoria do Espírito Santo, saber guardar e sobre a direção do Espírito Santo, saber aconselhar. Quando alguém vier lhe contar algo, seja exatamente a serva do Senhor que ele precisa usar para sarar pessoas. Não escutar o problema dos outros e depois sair falando. O Senhor não lhe chamou para isso. O Senhor lhe chamou para você escutar o problema dos outros, na direção do Espírito Santo, saber aconselhar, na direção do Espírito Santo, erguer a sua voz em oração e deixar o Espírito Santo do Senhor trabalhar. E passou dali, morreu o assunto. Ninguém sabe de nada. Tá certo? E o nosso maior exemplo é o próprio Jesus. Ele chorou. João 11:35. Jesus chorou quando foi ressuscitar Lázaro. Ou seja, Jesus sentiu, né, a dor na sua alma. Sentiu compaixão. Quando a Bíblia vai falar que Jesus andava pregando de aldeia em aldeia. E teve um momento em que Jesus olhou para a multidão e viu a decadência espiritual daquele povo. E Jesus ainda os comparou com ovelhas desgarradas. Jesus olhou e disse assim, meu Deus, a situação desse povo. Eles são como ovelhas desgarradas. Estão perdidas, estão vivenciando coisas ruins, tudo por falta de pastor, tudo por falta de um pastor. E foi aí que Jesus olhou a decadência e disse, foi aí que Jesus olhou a decadência e ele disse que grande é a seara, né? Mas poucos são os ceifeiros. E Jesus não estava falando da obra material, Jesus estava falando no sentido espiritual, tá certo? Buscou momentos a sós com o Pai, fala especificamente do momento que Jesus se retirou, que se encontra em Marcos 1:35, e nos convidou ao descanso. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei, tá certo? Seguindo os passos de Cristo, aprendemos a acolher nossas emoções com equilíbrio e descansar no amor do Pai. Cuidar das emoções à luz do Evangelho é reconhecer que somos frágeis, mas nas mãos de um Deus forte, e que nossa verdadeira força vem da graça e da esperança que temos. Amém? Só ler a conclusão. Querida mulher de Deus, vivemos em um mundo que desgasta nossas emoções e fragiliza nossos vínculos a cada dia. Por isso, cuidar do nosso coração à luz do Evangelho que conhecemos, vivemos e anunciamos é um chamado urgente e inegociável. O autocuidado emocional, longe de ser um ato de egoísmo, é, na verdade, uma demonstração de responsabilidade com a vida preciosa que o Senhor colocou em nossas mãos. Quando reconhecemos nossas fragilidades, entregamos nossa ansiedade aos pés do Senhor. Renovamos nossa mente com a verdade da palavra e buscamos viver em comunhão sincera. Fortalecemos não só a nossa saúde emocional, mas também nossa comunhão, nosso testemunho diante do mundo. Assim, nossa vida se torna
um reflexo vivo da graça, da liberdade, da esperança que o Evangelho proclama. Uma fonte de cura para nós mesmos, para os nossos familiares e para todos que cruzam o nosso caminho. Que as nossas atitudes louvem ao Senhor, que o nosso testemunho, a nossa maneira de tratar as pessoas também louvem ao Senhor. E aqui eu termino.